Olá! Nessa videoaula vamos estudar questões sobre equação geral dos gases e equação de estado dos gases perfeitos. Ok? Então, vamos nessa. Vamos lá, pessoal. Nova questão. Considere o diagrama ao lado que representa as transformações de uma massa fixa de gás e responda. A. Qual é a transformação ocorrida na passagem 1 para 2? B. Qual é a transformação ocorrida da passagem 3 para 1? E C. Determina a temperatura em 1. Ok? Então, para a gente poder responder essas questões, é necessário a gente interpretar esse gráfico. Então, vamos interpretar. Esse gráfico, ele representa a variação da pressão em ATM no eixo Y em relação ao volume no eixo X. Aqui também tem uma informação bastante curiosa. Na passagem 2, a gente tem a variação da temperatura, que é igual a 500 Kelvin. Então, nas três passagens, temos a variação da pressão, nas três passagens, temos a variação do volume e apenas uma informação sobre a variação da temperatura da passagem 2. A partir desses dados e a partir dessas informações, vamos tentar responder, certo? Então, vamos responder agora a. O A fala o seguinte: qual a transformação ocorrida na passagem de 1 para 2? Então, vamos grifar aqui, no caso, destacar, melhor dizendo, a transformação ou a passagem 1 e 2. Observamos aqui a passagem 1 e 2, a relação do volume. Então, o volume da passagem 1 é igual a 4 litros. O volume da passagem 2 é igual a 8 litros. Observamos que apresentam volumes diferentes. Ok? No entanto, a pressão da passagem 1 é igual a 2 atm. A pressão da passagem 2 é igual a 2 atm. Ambas têm a mesma pressão. Se elas têm a mesma pressão, eu posso dizer que essa transformação é uma transformação isobárica. Então, a resposta da A é isobárica. Continuando. O B. Qual é a transformação ocorrida na passagem de 3 para 1? Certo? Então, vamos destacar novamente a passagem 3 e 1. Passagem 3 e a passagem 1. Observamos aqui, podemos ver que a pressão da passagem 3 é 4 atm. Já a pressão da passagem 1 é 2 atm. Ambos têm pressões diferentes, logo não pode ser isobárica. Vamos agora ver o volume. O volume da passagem 3 é igual a 4 litros. O volume da passagem 1 é igual a 4 litros. Ambos apresentam o mesmo volume. Se apresentam o mesmo volume, essa transformação é uma transformação isocórica. Então, a resposta do B vai ser igual a isocórica. Ok. Já sabemos a resposta do A e do B. Agora falta, no caso, determinar a temperatura da passagem 1. Certo? Então, observamos aqui, temos as três variáveis nesse gráfico. Temos a variável da pressão, temos a variável do volume e temos a variável da temperatura apenas na passagem 2. Se temos essas três variáveis, utilizamos a fórmula da equação geral dos gases, que é descrita da seguinte forma: pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial igual pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final. Ok? Depois de fazer isso, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esses dados e jogar aqui. Calma. A gente tem que observar o seguinte. A gente tem, no caso, a temperatura inicial e a temperatura final? Não exatamente. Vai depender do tipo da passagem que a gente tem. Então, vamos lá. No caso, eu quero descobrir o quê? A temperatura da passagem 1. Então, posso afirmar que, teoricamente, seria, no caso, T1. Mas, para não confundir isso com temperatura inicial e temperatura final,
vamos fazer o seguinte, vamos substituir, no caso, a pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial por P1, V1 e T1, certo? P1, V1 e T1, ok? Que são da transformação 1. Então, qual seria, no caso, pressão final, volume final e temperatura final? Seria justamente da transformação 2. Por que da transformação 2 e não da transformação 3? Porque a transformação 2, ele apresenta todas as variáveis, inclusive a da temperatura. E a transformação 3, ele não apresenta, ele só apresenta, no caso, a da pressão e só apresenta do volume. Como a transformação 2 apresenta essas três variáveis, pressão, volume e temperatura, então a gente vai substituir a pressão final como pressão da passagem 2, volume da passagem 2 e temperatura da passagem 2. Agora, só é substituir, no caso, os valores que a gente extrai desse gráfico e colocar nessa fórmula, certo? Então, vamos lá. A pressão da passagem 1 vai ser igual a 2 ATMs vezes o volume da passagem 1 vai ser igual a 4 litros dividido pela temperatura da passagem 1, que é o que a gente quer descobrir, ok? Igual a pressão da passagem 2, pressão da passagem 2 vai ser igual a 2 atms. O volume da passagem 2 vai ser igual a 8 litros. E a temperatura da passagem 2 tem aqui a informação, que é igual a 500 Kelvin, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos observar quais são as unidades que se repetem lá de esquerda e direita do sinal de igualdade, para assim poder cortar essas unidades e facilitar na hora do cálculo, transformar um cálculo mais enxuto. Então, observamos que o ATM, ele se repete tanto lado esquerdo e direito do sinal de igualdade, cortamos o ATM, observamos que o litro se repete tanto lado esquerdo e direito do sinal de igualdade. Só vai restar o quê? A unidade de temperatura Kelvin, que é justamente o que a gente vai descobrir. Então, vamos fazer o cálculo. 2 vezes 4 vai dar igual a 8, dividido pela temperatura da passagem 1, igual 2 vezes 8 vai dar igual a 16, dividido por 500. Então, o que a gente faz aqui? Meio sobre os extremos. 16 vezes temperatura da passagem 1 igual 8 vezes 500 Kelvin. Isolamos a temperatura da passagem 1. 8 vezes 500 vai dar igual, se eu não me engano, 4.000. Vou confirmar aqui. 4.000. Kelvin, que é a unidade remanescente, dividido por 16, que estava multiplicando a temperatura da passagem 1, passa para o outro lado do sinal, dividindo. Então, 4.000 dividido por 16 vai dar exatamente 250 Kelvin. Simples? Deu para entender? Espero que sim. Próxima questão. Determine a pressão em ATM exercida por 5 mols de O2 ocupado por um volume de 30 litros a 27 graus Celsius. Essa questão ele já dá o valor da constante, que é 0,082 ATM vezes litros dividido por mol e Kelvin. Ok? Então, para a gente resolver a questão, eu aconselho sempre fazer os dados. A gente vê o que mais ou menos dá para fazer, porque a partir dos dados você tem mais ou menos uma ideia de como a gente vai resolver e que equação a gente vai utilizar, ok? Então vamos lá.
dados. Aqui, primeiro, determina a pressão. Portanto, o que a gente vai tentar determinar vai ser a pressão. Então, pressão, vou colocar o valor de interrogação, que é o que a gente vai descobrir, exercida por número de mols vai ser igual a 5 mols, ocupado por um volume. O volume vai ser igual a 30 litros e a temperatura vai ser igual a 27 graus Celsius. A constante, eu acho que já está aqui, já está destacado, eu acho que não precisa repetir a constante não, ok? Então vamos lá. Primeiramente, pelo que a gente está vendo aqui, a equação que vamos utilizar vai ser a equação de estado dos gases, que é muito conhecida como a equação de Clapeyron, certo? Que é essa daqui. PV igual a nRT. Pressão vezes volume igual ao número de mols vezes constante vezes temperatura. Okay? Antes da gente começar a colocar esses valores e jogar dessa fórmula, a gente precisa observar se realmente os dados estão de acordo. E observando o seguinte, a temperatura está em quê? Em graus Celsius. Então, eu preciso converter essa temperatura em graus Celsius para Kelvin. Para isso, eu vou somar com 273. Então, 27 graus Celsius mais 273 vai dar igual a 300 Kelvin. Então, já temos todos os dados aqui de acordo, só é substituir esses valores por os valores dos dados que a gente obteve aqui. Okay? E a partir daí podemos executar o cálculo. Então, pressão é o que eu quero descobrir, né? Eu vou repetir. Volume vai ser igual a 30 litros dividido. Número de mols vai ser igual a 5. A constante. Muita gente faz o cálculo, não coloca as unidades da constante. Só que eu gosto de trabalhar com unidades, que eu acho interessante você saber onde corta e tal, para saber exatamente qual for a unidade remanescente. Ok? Então eu vou colocar todo o valor, certo? Então, 0,082 ATM vezes o mol e a unidade Kelvin está elevado a menos 1. Quando está elevado a menos 1, é a mesma coisa que está sendo dividido, ok? Então, eu vou colocar no caso mol e Kelvin igual não, vezes a temperatura. A gente descobriu a temperatura em Kelvin, ok? Então, 300 Kelvin. Agora, antes de efetuar, vamos cortar as unidades, ok? Mol está no numerador e esse mol está no denominador. Então, cortamos mol. Kelvin está no numerador e Kelvin está no denominador. Então, cortamos Kelvin. Litros. Ele está do lado direito do sinal de igualdade e esse litros está do lado esquerdo do sinal de igualdade. Portanto, também cortamos litros. Então, agora vamos efetuar o cálculo. Pressão vezes 30 vai ser igual a 5 vezes 0,82 vezes 300. Então, vou fazer aqui direto. Vai ser igual a 123. Sobrou que unidade? ATM. Colocamos ATM. Pressão. Isolamos a pressão. Vai ser igual a 123 ATM dividido por 30. Que vai dar igual a 4,1 ATM. Ok? Próxima questão. Determine o volume em litros ocupado por uma amostra gasosa de 20 gramas de molécula de hidrogênio
a menos 23 graus Celsius que exerce uma pressão de 623 milímetros de mercúrio. Aqui a gente já tem alguns dados. Temos o dado da constante, que é, no caso, 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro, vezes mol elevado a menos 1 e vezes Kelvin elevado a menos 1. Observe que o valor da constante muda. Não é mais aquele 0,082 atm e tal. Essa mudança ela vai de acordo com a pressão utilizada. Como a pressão foi utilizada atm na questão anterior, é 0,082. No caso, como aquele vai utilizar a pressão em milímetros de mercúrio, o valor da constante ele vai mudar, vai ser 62,3. Ok, pessoal? Então vamos extrair o restante dos dados para a gente poder ter uma análise melhor da questão, para a gente resolver e ver como vai ser esse passo para resolver. Porque a partir dos dados a gente consegue enxergar melhor e ter uma leitura melhor da questão. Ok? Então vamos lá. Em litros ocupado por uma amostra. Então, determina o volume. Então, o volume, a gente vai ter que descobrir, né, em litros, ocupado por uma amostra gasosa de 20 gramas. Então, a massa dele vai ser igual a 20 gramas. A menos 23 graus Celsius, então a temperatura vai ser igual a menos 23 graus Celsius, que exerce uma pressão de 623 milímetros de mercúrio. Como eu disse, por conta dessa pressão é que a constante mudou, o valor da constante mudou. Beleza. Observando aqui, a gente pode ver que temos dois dados diferentes. No caso, a massa e a massa molecular. E não temos um dado extremamente importante, que é o dado do mol. Mas, a partir do dado da massa sobre massa molecular, podemos encontrar o mol, certo? Então, o mol, representado por N, vai ser igual a massa, representado por M minúsculo, dividido pela massa molecular, representado por M maiúsculo. Substituindo os valores, massa vai ser igual a 20 gramas, dividido pela massa molecular, que vai ser igual a 2 gramas por mol. Ok? 20 dividido por 2 vai dar igual a 10 mols. Então, achamos o valor do mol. Agora, só pegar esses valores, né, e substituir na equação. A equação que a gente vai utilizar é a equação do estado dos gases, que é representada por pressão vezes volume igual número de mols vezes constante vezes a temperatura. Então vamos lá. Primeiro, a pressão. Olha, pessoal, eu estava observando o seguinte, que se a gente for colocar essas unidades, aqui não vai ter espaço para responder. Então, como a gente já sabe que vamos encontrar o volume em litros, então eu vou fazer o seguinte, vou colocar os valores, apenas os valores fixos, sem colocar as unidades. Eu não gosto de fazer isso, mas eu acho que, infelizmente, eu não tenho espaço e não tenho alternativa para isso. Então, vamos lá. A pressão, 623 vezes o volume, a gente vai ter que descobrir, vou repetir V. O número de mols, a gente descobriu 10 mols. O R, a constante, vai ser igual a 62,3, perdão, vezes a temperatura. A temperatura, como eu disse, está em graus Celsius. A gente tem que converter para Kelvin. Então, é mais 273, que vai ser igual a menos 23 com mais 273, vai dar igual a 250 Kelvin. Ficou meio apertadinho, mas dá para entender. 250
250 Kelvin. Agora vamos responder, né? Volume vai ser igual a 10 vezes 62,3 vezes 250, igual a 155.750 dividido por 623, que está multiplicando o volume, vai passar para o outro lado do sinal dividido. Portanto, o volume vai ser igual a 250 litros.